Vamos iniciar mais uma apresentação em videoaula, Conceitos Básicos de Química. Agora que nós já falamos sobre as mudanças de estado da matéria, é o momento ideal para nós estudarmos um assunto muito importante, que também é estudado em geografia e também em biologia, que é o ciclo da água. O ciclo da água é o nome dado à movimentação da água no nosso planeta. Então, esta movimentação que acontece com a água é chamado ciclo hidrológico ou ciclo da água. É um dos ciclos mais importantes para a vida. Primeiramente, sob a ação dos raios do Sol, ou seja, a energia do Sol, essa energia provoca evaporação da água da superfície, dos oceanos, mares, lagos, rios. Essa água sofre uma evaporação, que nós já estudamos, é uma mudança de estado, passagem do estado líquido para o estado gasoso de maneira natural e espontânea. Então, essa evaporação, as moléculas de água conseguem se saltar do líquido e passar para o estado gasoso. Então, essa é a primeira mudança de estado que acontece no ciclo da água, a evaporação. Essas moléculas que evaporam, elas tendem a subir. E quando essas moléculas vão subindo, tá, à medida que a sua altitude aumenta, acontece o abaixamento da temperatura. A temperatura a grandes altitudes ela é menor. Então, essa temperatura baixa vai fazer com que as moléculas sofram uma condensação, ou seja, essa água no estado gasoso, esse vapor d'água sofre condensação formando as nuvens, né? A condensação é a passagem do estado gasoso para o estado líquido. Então, esta é a outra mudança de estado que acontece no ciclo da água. Essas nuvens são formadas por gotículas de água, água no estado líquido. À medida que vai acontecendo essa condensação, essas gotículas elas vão aumentando o seu tamanho. À medida que o tamanho vai aumentando, chega o momento que vai ocorrer o que nós chamamos de precipitação, que é a queda dessas gotas de água, ou seja, nós chamamos de chuva, tá certo? É a queda da água no estado líquido. Então, você tem aí a precipitação. Pode acontecer também de nevar, tá? de chover pedras de gelo, dependendo das condições atmosféricas, né? Essa precipitação ela pode acontecer de várias maneiras, tá certo? Então, este ciclo da água, perceba que a água volta de novo para o oceano, para o rio, para o mar. Esse é o ciclo da água. Ela evapora, tá certo? Forma as nuvens, depois ela precipita na forma de chuva e volta novamente. Então, você tem aí o ciclo da água. Este é o pequeno ciclo da água. Por que pequeno? Porque a água ela evapora, condensa e retorna para o local original dela, tá certo? Porém, quando essa chuva acontece nos continentes, tá certo? Quando essa água ela precipita nos continentes, você vai ter já o grande ciclo da água, tá certo? Por que grande? Porque a água vai percorrer um caminho maior para voltar para o seu local original, para os oceanos, mares, tá certo? Por que ela vai demorar? Porque essa chuva, essa precipitação no continente, a água vai formar rios, vai se infiltrar no solo, formar lençóis freáticos. Esta água vai ser absorvida pelos vegetais, então os animais também vão participar, ou seja, todo o sistema biológico, né, toda a vida vai utilizar dessa água, vai se utilizar desta água, tá certo? Então a água, ela passa a percorrer um caminho maior até o retorno dela. Você vai ter aí a participação dos seres vivos, transpiração, respiração, excreção dos seres vivos. Então, o que acontece? Essa água ela acaba percorrendo um caminho maior. Mas perceba que você vai continuar tendo a evaporação, tá? Nesse caso também você vai ter a transpiração, a respiração formando água no estado gasoso, também vai contribuir,
tá certo? O que muda do pequeno ciclo para o grande ciclo é que aqui você tem a participação dos seres vivos no grande ciclo. Essa água ela acaba percorrendo um caminho maior até o retorno dela, tá certo? Então, neste caso, a participação dos seres vivos influencia nesse ciclo na água, no grande ciclo da água. Não no pequeno, mas no grande principalmente. Ok? Vamos agora fazer um exercício como exemplo. Tá? Cefete, Minas Gerais. A água é encontrada na natureza em vários estados físicos. E a sequência de transformações sofridas pela mesma é denominada de ciclo da água. A figura ao lado representa duas etapas desse ciclo. Então você tem a figura aqui, onde ela representa etapas do ciclo da água. As etapas do ciclo da água representadas na figura pelas setas são chamadas. Então você tem aqui a primeira seta, a segunda seta. Ele quer qual é o nome dessas etapas, dessas transformações, tá certo? Essa primeira seta aqui está mostrando o rio e está mostrando a água saindo do rio, ou seja, aqui você tem uma evaporação, não é isso? Nós já estudamos isso, uma evaporação formando a nuvem. Então você tem aqui a alternativa D com evaporação. Aqui na alternativa C, só chamando a atenção, você tem a palavra vaporização, que não deixa de estar correto, porque uma evaporação nada mais é do que um tipo de vaporização, tá certo? Então, só que nesse caso seria a letra D, porque a segunda parte aqui, esta segunda seta, mostra a queda da chuva. E essa queda da chuva é causada pela condensação, né, da água formando as nuvens até aumentar de tamanho e a água cair. Então, você vai ter aqui a condensação. Então, a alternativa correta seria a letra D, tá? Uma questão de certo nível fácil quando você conhece o ciclo da água. Chegamos ao fim de mais uma apresentação em videoaula.